O Jornal da Globo News, edição das 4, começa agora. 9 anos e 6 meses de prisão. Essa é a sentença do juiz Sérgio Moro para o ex-presidente Lula. É a primeira vez na história da nossa atual Constituição que um ex-presidente é condenado por um crime comum. Os crimes são corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem acompanhado aqui na Globo News, desde o começo, as investigações dessa ação que envolve um apartamento triplex no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, e também o armazenamento de bens presidenciais. Vamos abrir então essa edição indo até Curitiba com a nossa repórter Isabela Camargo. Isabela, boa tarde para você. Isabela, apesar dessa condenação, o juiz Sérgio Moro deixou bem claro que não estava determinando a prisão do ex-presidente Lula. Cris, boa tarde para você. Ele deixou claro que não está determinando a prisão do ex-presidente Lula, mas que, na interpretação dele, teria fatos, sim, para pedir a prisão do ex-presidente. O juiz Sérgio Moro disse hoje na sentença, que tem 238 páginas, que tentativas de intimidação do juiz e de investigadores com processos e até falas, entrevistas que o ex-presidente Lula deu em público, poderiam sim caracterizar uma intimidação e um pedido de prisão, mas que neste momento ele não estava fazendo e que este, na verdade, Cris, é um procedimento comum. O juiz Sérgio Moro só pediu a prisão em uma sentença do Fernando Moura, que foi um delator que teve a delação rompida, por isso teve o pedido decretado. Ele normalmente não faz isso. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porque o juiz entendeu que ele recebeu o triplex no Guarujá como um pagamento de vantagem indevida. Esse repasse que teria sido feito pelo grupo OAS. Agora, é importante também deixar bem claro que o juiz Sérgio Moro absolveu o ex-presidente Lula por um outro crime de corrupção e lavagem relacionado à armazenagem de bens. E queria dar uma informação de bastidor. Essa audiência, na verdade, essa sentença foi publicada no EPROC, que é o nome do sistema do Judiciário, poucos minutos antes de uma audiência do juiz Sérgio Moro, justamente com a defesa do ex-presidente Lula, na segunda ação em que ele responde aqui em Curitiba. Esta audiência terminou há cerca de 20 minutos. A imprensa está aqui no saguão da Justiça Federal porque tentava conversar com o advogado do ex-presidente Lula, mas a informação que nós tivemos, confirmado com 2 fontes, é que o advogado não está mais no prédio, ele deixou o prédio pela garagem, não conversou com a imprensa, mas sim, ele teria sido informado durante a audiência em relação à primeira sentença contra o ex-presidente, que foi divulgada, foi dada a ele essa informação antes da audiência de hoje. Bem, vamos dar alguns detalhes a respeito desta sentença de hoje. O juiz Sérgio Moro fala hoje, a gente tem alguns destaques assim, olha só. Entretanto, considerando que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Assim, poderá o ex-presidente apresentar a sua apelação em liberdade. Por fim, registre-se que a presente condenação não traz a este julgador qualquer satisfação pessoal. Pelo contrário, é de todo lamentável que o ex-presidente da República seja condenado criminalmente. Mas a causa disso são os crimes por ele praticados e a culpa não é da regular aplicação da lei. Prevalece, enfim, o ditado: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está em cima de você. Palavras do juiz Sérgio Moro durante a sentença, ele também disse assim: em síntese, e tratando a questão de maneira muito objetiva, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está sendo julgado por sua opinião política e também não se encontra em avaliação as políticas por ele adotadas durante o período de seu governo. Também não tem qualquer relevância suas eventuais pretensões futuras de participar de novas eleições ou assumir cargos públicos. Esse é o primeiro trecho desta sentença. Vale falar mais uma vez que, além disso, o juiz Sérgio Moro também disse que, já que o apartamento triplex é fruto de corrupção, ele deve ser confiscado e já agora, não em segunda instância, mas ficar, sim, resguardado para um futuro ressarcimento dos cofres públicos. Ele também condenou a multas e a outros pagamentos o ex-presidente Lula, justamente porque teria recebido vantagens indevidas do Grupo OAS e, em contrapartida, a empreiteira teria sido beneficiada, Cris, em contratos com a Petrobras. Esta ação tinha 8 réus, muitos foram absolvidos, como Paulo Okamoto, ex-presidente do Instituto Lula, mas acabou sendo condenado o ex-presidente Lula, assim como Léo Pinheiro, ex-presidente do Grupo OAS, e Agenor Medeiros, que também era um executivo da OAS. Tem uma outra curiosidade: dos
8 réus, nenhum é um delator da Operação Lava Jato, mas muitos, como o próprio Léo Pinheiro, acabou confessando crimes durante a audiência com o juiz Sérgio Moro. Nós temos mais alguns trechos da sentença em destaque para a gente acompanhar agora, em que o juiz Sérgio Moro escreve assim: prova de que este imóvel estava reservado pode ser encontrada ainda em documentos da Bancop, que era o antigo proprietário do imóvel. Foi realizada perícia sobre os equipamentos de informática apreendidos no Bancop, conforme processos de busca e apreensão acima referidos. Sendo produzido o laudo, ele diz o número do laudo policial, pelos peritos da Polícia Federal. Entre os arquivos consta a relação das unidades do Mar Cantábrico e a situação deles em 9/12/2008, conforme reprodução no evento 3. Quer dizer, ele vai listando aí os documentos que fazem parte desta sentença. Apesar da referência a Marisa Letícia Lula da Silva como adquirente do apartamento 141, consta em relação ao 174 que se trata de vaga reservada, a única unidade a encontrar tal anotação. O que o Sérgio Moro está falando neste trecho aqui? Ele está falando, fazendo referência a documentos que foram apreendidos pela Polícia Federal quando o ex-presidente Lula foi alvo de condução coercitiva em março do ano passado. A Polícia Federal buscou esses documentos que foram apreendidos. Então, hoje na sentença, ele fez questão de destacar que, além da palavra de delatores que não são réus, mas que foram ouvidos como testemunhas nesta ação, como Alberto Seff, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, há também provas documentais que a Polícia Federal apreendeu com o ex-presidente Lula e que essas provas fazem parte desta sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro hoje. Cris. Isabela, muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, você chama a gente aqui.